Meu nome é Patrícia Gobi da Silva, eu tenho 49 anos, eu nasci no Brasil, no sul do Brasil, mais precisamente no Rio Grande do Sul, uma cidade pequena chamada Caxias do Sul. It's a condition that's as common as diabetes and affects 1.5 million women in the UK. Yet endometriosis takes an average of 7.5 years to diagnose. It's a chronic pain condition and it's characterised by the presence of tissue like the lining of the womb found in unusual places outside of the womb, mainly within the pelvis, but it can even be seen in faraway places like the lung. Eu cresci em Caxias do Sul, fiz a minha faculdade em Caxias do Sul também. Eu cresci em Caxias do Sul, a minha família é pequena, meu pai, minha mãe, minha irmã. Nós temos pouca diferença de idade, minha irmã e eu, então nós crescemos juntas praticamente 2 anos de diferença de idade em Caxias do Sul. A minha infância foi bem normal, né, como todas as crianças que crescem no Brasil. A minha família é do interior, então eu tive bastante tempo passando na chácara, no sítio, e a minha cidade é pequena também, então foi bem tranquilo, assim, a minha infância foi muito tranquila. A minha primeira menstruação foi quando eu tinha 13 anos. Eu descobri, né, durante esse tempo que ia ser bem dolorosa, né, começou a ser bem dolorosa essa parte da minha vida, da minha infância, né, no final. Mas começou a piorar muito, né, com relação a dores, com relação a esses problemas menstruais, mais ou menos uns 2 ou 3 anos depois, quando eu fiz uns 15 ou 16 anos, e aí começou a ficar bem complicado, começou a doer muito esse período quando eu estava menstruada, né? No primeiro momento eu achei que era assim que tinha que ser, porque a gente não sabe muito, né? Então, nos primeiros anos, quando eu conversei com a minha mãe, estava achando que estava tudo normal, né? Então foi bastante tempo até eu descobrir que ir no médico, enfim, fazer todos os exames que eu precisava saber sobre endometriose. E até no primeiro momento, quando eu acredito que a primeira vez que eu fui numa ginecologista mesmo foi em torno dos 16 ou 17 anos, porque daí era muito, muito dolorido mesmo, a dor era quase insuportável. E aí, depois de fazer os exames, eles encontraram uns nódulos daí no ovário, né? Então foi a primeira coisa que apareceu, mais ou menos por aí, de 12, 13 anos até os 17, eu fiquei menstruada e com dor. E por muito tempo, assim, não era uma menstruação normal que fosse só 3 ou 4 dias, eu ficava às vezes 2 semanas menstruada, ou mais de uma semana. Eu sangrava mais do que o normal durante esse tempo, né? Mais uma menstruação mais acentuada, mais forte, não só no primeiro e segundo dias, como é o normal, mas mais quase uma semana, às vezes mais de 2 semanas menstruada, então era bastante doloroso. Mas aí, nessa época, então, minha mãe me levou na ginecologista, e quando eu fiz a primeira ecografia, ela avistou, enfim, né, nos ovários, os cistos nos ovários. Então, o primeiro sintoma foi o cisto nos ovários. O que causava dor era o cisto nos ovários, sim, né, porque os cistos, eles são gerados, né, enfim, eles ficam ali atrapalhando a menstruação. Eles não saem junto com a menstruação, né, como o normal deveria sair todos os coágulos, eles ficam ali e eles incrustam nos ovários, né, que dá essa dor. Então, começa então a se transformar
depois, né, numa endometriose. Então, o primeiro sintoma é mesmo cisto nos ovários. Não, quando eu fui, na realidade, eu não fui para o hospital no primeiro momento, né? Eu fui direto no consultório da médica. Então, ela pediu para fazer todos os exames e aí foi me acompanhando durante um tempo, me receitou os anticoncepcionais, então, para começar a tomar e tentar melhorar esse sintoma com relação ao cisto nos ovários. Nada sobre endometriose ainda até o momento. Eu fui descobrir que era endometriose bastante tempo, mais de 5 anos depois que eu comecei o tratamento nos cistos nos ovários. Eu comecei a tratar a endometriose, na realidade, por quê? Então, com os anticoncepcionais, a dor melhorou um pouco, né? Começou a melhorar, eu não tive tanta dor e começou os ciclos ficarem, então, mais normalizados. Então, eu menstruava só durante uma semana, como todo mundo, como se fosse mais normal. Mas aí chegava um tempo em que esse anticoncepcional já não fazia mais sentido, também já não fazia mais efeito, e aí ela tinha que trocar por um outro mais moderno e que fizesse efeito ainda continuava. Então, o que foi o ápice, assim, eu tinha mais ou menos uns 23 ou 24 anos, né, que aí eu senti uma dor gigantesca que parecia que eu ia ter alguma coisa que estava me machucando o tempo inteiro. Parecia que eu tinha uma agulha fincada na minha barriga o tempo todo e não parava a dor. Então aí eu fui para o hospital. Aí nessa vez é que foi a crucial para descobrirem que eu estava com endometriose. Daí que já estava num estágio bem avançado. Não, aí eu troquei de novo a medicação. É um tipo de anticoncepcional que tem uma dosagem super alta de hormônios. E aí, quando eu comecei então a usar esse anticoncepcional, quando eles descobriram que eu estava com endometriose, então nessa vez que parecia que eu estava com uma dor super, né, que estava me cortando todo o tempo, eles me receitaram, então a médica me receitou um anticoncepcional com uma dosagem super alta de hormônios, mais alta do que a normal, e que eu tomasse continuamente, que eu parasse de menstruar. Então eu fiquei mais de 15 anos sem menstruar, porque eu tomava de forma contínua esse remédio. E o que aconteceu então com relação a isso? Por um tempo funcionou, né? Foram 5 anos tomando continuamente, sem menstruar mais. Mas aí apareceu que a endometriose não foi curada com isso. Ela simplesmente foi como se calcificasse e passasse quase por meu intestino. Aí toda essa parte de trás do ovário ficou meio que calcificado, eu não sei explicar o termo correto, que daí eu tive que fazer então a curetagem, né? Então, nessa época, o que aconteceu? Eu ainda tinha esperança de que eu pudesse ter filhos, né? E eu tinha esperança de que eu ia ter filhos e que eu poderia fazer um tratamento, né, ou organizar isso, a curetagem, enfim, e poder ter filhos, né, que era ainda o meu objetivo e ainda eu estava na idade de ter filhos, né. Mas com relação a isso, os meus relacionamentos nunca foram tão bons para entender todas essas partes e todas essas coisas até do meu organismo, né, então acabei desistindo de ter filhos, né? E acabei sendo talvez egoísta ou não, enfim, mas cuidando de mim mesmo, da minha saúde, para melhorar essa dor, porque no trabalho era terrível, eu ia trabalhar praticamente chorando de dor, porque era muita dor, e a gente não tem muito o que fazer, né? No Brasil é um pouco diferente do que aqui, né? A gente não pode deixar de ir trabalhar algum dia, né? E a gente, então, tem várias coisas que fizeram com que eu fosse trabalhar quando eu estava doente, quando eu estava com dor. Então a situação naquela época era mais ou menos assim. Aí tem que criar coragem e falar, às vezes, quando eu estava com muita dor e que eu não conseguia mesmo mais trabalhar, eu conversava com as pessoas, né, com o meu gerente, enfim. Eu trabalhava até a metade do tempo e depois eu ia embora, porque não tinha condições de ficar mais. Ou às vezes teve assim, meses que eu precisei ficar 1 ou 2 dias em casa, nesses dias que eu estava menstruada, porque era muita dor, né? Antes de fazer todos os tratamentos. O que começou a me ajudar e melhorar mesmo foi quando a médica me indicou então para tomar os hormônios continuamente, né? Tomar isso sem parar. Então,
Aí parou um pouco a dor. Aí eu consegui melhorar o meu desempenho em todas as coisas. Olha, eles foram bem bacanas, sim. Olha, eu não posso falar que não foram legais comigo. Os meus chefes foram muito bons comigo. Foram muito bacanas, sempre ótimas pessoas e depois que eu expliquei a situação, eles conseguiram entender com relação a isso. E minha família sempre junto, né, sempre apoiando todas essas decisões, essas questões. Então, eu sempre tive bastante apoio e bastante compreensão com relação a tudo isso. Sim, a relação à parte da endometriose em si, né. Bom, com relação aos meus namorados, enfim, toda essa parte de relacionamentos, não foi fácil. Isso com certeza não foi fácil, porque é difícil a gente encontrar alguém que entenda isso. Então, eu não tive relacionamentos muito bons e que entendessem toda essa parte aí da endometriose, então a maior parte do tempo eu estava sozinha. Eu não tive relacionamentos por causa disso, né? Muitos. Eu tive alguns relacionamentos, mas era muito dolorido explicar todas as coisas e até mesmo durante as relações sexuais era muito ruim, era muito dolorido e não tinha como fazer nada para melhorar. Então foi um tempo de muita dor e as pessoas não têm paciência com relação a isso, né? Então é complicado. Meus relacionamentos não foram compreensíveis ou não atenderam as minhas expectativas, talvez, ou eu a das pessoas com relação à endometriose, não. Nossa, fazia tempo que eu não me lembrava dessa dificuldade dos meus relacionamentos e quão dolorido foi essa parte toda. E tu tá me fazendo me lembrar de uma coisa muito triste, muito dolorida, mas vamos lá. Sim, teve esse episódio que eu acho que foi o mais difícil, né? Esse que eu comentei sobre eu ter desmaiado, né, de tanta dor, e a pessoa que estava comigo me deixou lá desmaiada sem me dar nenhum auxílio. Então, foi uma época bem difícil para mim, né? Ainda mais eu acredito que no auge, assim, da parte de adulto, né? De querer fazer as coisas e de ter namorado, enfim. Mas, foi essa a realidade. Foi bem... Eu consegui manejar, né, fazer a universidade e ter né, essa parte de endometriose, eu consegui organizar tudo para que eu conseguisse fazer acontecer as coisas, mas não é fácil, né? Toda essa parte, quando a gente tem muita dor, a gente perde toda a concentração no trabalho, na universidade, enfim. Então eu levava mais tempo para fazer as matérias, fazer todas essas coisas. Tanto que eu demorei 10 anos para me formar, né? No Brasil, a gente costuma trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, eu trabalhava, estudava e tinha que manejar todas essas coisas, né? Mais a endometriose e tudo junto. Mas sim, consegui, né, me desenvolver em tudo isso, mesmo tendo endometriose. E o que aconteceu? Durante todo esse tempo, eu tive o acompanhamento da minha médica, né? Então, sempre que começava a não fazer mais efeitos os remédios, enfim, os anticoncepcionais, ela me trocava para me manter, então, né, sem dor e sem nenhum problema com relação a isso, né? Então foi bem interessante esse período. Então, quando eu descobri então mesmo a endometriose, que eu tive que fazer esse tipo, eu fiz tipo uma curetagem, só fiz uma raspagem então do meu útero atrás, para não atingir o intestino, porque a endometriose ela forma tipo uma barreira nos ovários e a minha estava num nível tão avançado que foi para atrás dos ovários também e e se eu não fizesse nada, iria atingir o meu intestino. Então, a médica fez uma curetagem com relação a isso, né? E como é que é a curetagem é parecida, é que nem uma cirurgia, mas só que a gente faz no mesmo dia, né? Não precisa ficar no hospital por muitos tempo, não tem nenhum corte. É como se eu fosse fazer um pré-câncer, um exame de pré-câncer, mas que eles fazem com laser, passam atrás e cortam toda essa parte, né? E como se tirasse toda essa camada que tá morta, né? Como se fosse uma camada morta dentro do teu ovário e atrás, né, dele. Então, eu não senti dor, eu não senti muita dor, claro que eu senti alguma dor, mas não
Nada parecido com o que eu sentia antigamente, né? E aí que começou a melhorar, né? Um pouco mais o meu relacionamento com todas as coisas, porque parou de doer, mesmo quando eu tinha relações ou quando, né, tinha algumas outras... a parte da menstruação também, né? Então, como eu não menstruava mais, por causa dos hormônios, aí começou a melhorar com a questão da dor. Então eu não tive mais tanta dor depois disso. Sim, só uma vez. Eu tive que fazer esse processo só uma vez, que foi assim onde estava a gota d'água da endometriose, estava no nível mais elevado de todos, né? E foi essa vez que a médica descobriu isso e que foi a única vez que eu precisei fazer alguma cirurgia. Né, assim, tipo, meio que uma cirurgia, né, uma curetagem. Eu estava com uns 27 anos, por aí, 27 anos. Então, os 27 anos foram toda essa questão, né, era 3 anos tudo mais ou menos ok, aguentando aquela mesma dor, né, durante todo esse tempo que eu fiquei com a endometriose, trocando continuamente de remédios, de hormônios para não ter tanta dor, e esse tempo todo tentando entender por que ia acontecer isso, né, por que estava acontecendo isso, essa dor, e o que podia fazer para melhorar, tentando achar alguém de relacionamentos para ter filhos também, porque era um desejo que eu tinha, né? Mas ao mesmo tempo, depois de toda essa questão de endometriose, todo esse trabalho, eu acabei me conformando, né, com aquilo que eu tinha e trabalhando com isso que eu tinha. Então, eu acabei muito conformada com a situação e também desistindo de querer ter filhos, né? Porque eu sabia que ia ser bem complicado. E até porque a médica tinha me informado que não seria impossível, mas assim, praticamente impossível ter filhos com esses sintomas, com esse caso de endometriose que eu tinha, né? Sim, depois da curetagem voltou a endometriose, porque ficar profissional. Espera só, porque eles entraram, não valia a pena. Tá bom, eu vou repetir. Estás a ficar profissional, estás a pegar isso, estás a começar Tô pegando, tô virando uma atriz aqui. Pois. Então, depois da minha curetagem, eu continuou, né, a menstruação, ok, enfim, eu parei de menstruar por esse tempo, né, na realidade. Depois da curetagem eu não menstruei mais. Até 6 anos atrás que eu vim para a Europa, né? Vim para morar aqui na Inglaterra. E aí, nesse tempo, o que acontece? Aqui na Inglaterra, a gente não tem a facilidade de comprar anticoncepcionais, né, hormônios, como a gente tem lá no Brasil. A gente não precisa de receita, né? Lá a gente pode ir na farmácia comprar em qualquer local. E aqui a gente precisa do nosso médico no GP dar autorização para comprar os anticoncepcionais. Então, eu não tinha nenhum GP aqui e não fui falar com... Na realidade, eu fui falar no GP aqui com relação a isso, com relação a anticoncepcionais, os hormônios, para eu continuar sem tomar mais nada, né? Sem menstruar. Mas eles não me deram mais, por causa da minha idade, né? Então, a partir eu vim para cá, eu estava já com 42 anos. E aqui a gente precisa, então, ir no GP, né, fazer os exames preventivos aqui. Quando eu fui perguntar para o médico daqui, a médica não sabia o que era endometriose. Então, ficou bem complicado. Ela foi olhar no Google, na minha frente, enquanto eu estava no GP, para ver o que era endometriose. Aí eu disse, bom, eu acredito que eu vou ter que parar de tomar qualquer hormônio aqui e ver o que acontece, né? E ver o que acontece. E então foi nessa época que eu parei de tomar qualquer hormônio, qualquer anticoncepcional. Então, quando eu cheguei aqui na Europa, 7 anos atrás. E as dores continuaram ou... Então... Aí, no primeiro momento, então, o que acontece? Eu tive que me adaptar a menstruar de novo, porque eu comecei a menstruar de novo e começaram as dores de novo, né? Então, eu disse, não, mas eu não posso ficar, então, sem nenhum remédio, sem o que fazer. Daí, voltei no GP
para ver se eles me davam então o anticoncepcional, né? E aí o que aconteceu, fizeram os exames comigo e por causa da minha idade, né, e por causa de todas essas coisas que aconteceram na minha menstruação, dos hormônios, eu não poderia mais tomar hormônio nenhum, porque poderia causar como é que fala? Uma embolia no sangue, alguma coisa que me prejudicaria mais ainda, né? Uma trombose, na realidade era. Então, a médica aconselhou que eu ficasse sem nenhum hormônio. Porém, aí as dores continuaram, porque aí eu comecei a menstruar de novo. E nesse tempo, né, então quando eu vim para cá, eu morei na casa, dividindo casa com algumas pessoas em Londres, e eu conheci uma brasileira, uma amiga minha, que fazia os estudos de medicina Ayurveda. Então, o que acontece? Ela me disse, na Ayurveda nós temos um tratamento, um tablet, que é usado para prevenção de todas as doenças de ovário, de útero, enfim. Tu não quer testar? Né? De repente passa a dor com relação a isso. E o que aconteceu? Eu testei, eu disse sim, eu vou testar porque eu tenho muita dor e eu não posso ficar com essa dor, né? Eu preciso ver, melhorar, enfim. E acabei tomando então esses tablets de medicina Ayurveda, o que me ajudou muito e começaram a acalmar as dores. Então, com relação à endometriose. E então, aí nesse tempo, então eu continuei tomando, né, os tablets. Ela me deu o nome, enfim, a gente conseguiu comprar dos amigos dela da Índia, porque ela fazia o curso fez o curso na Índia e tinha então as pessoas na Índia para mandar pra gente esse remédio, enfim, né, esses tablets. É tudo natural, né, como a medicina Ayurveda é, né? Ela só trata, tem só medicina natural, né? E eu comecei a fazer então esse tratamento e minha amiga em 2017 disse que ia voltar para a Índia então para continuar o curso, né? E ela ia num casamento lá e pediu e surgiu o quê? Deu o acaso de que o casamento, enfim, o curso que ela ia fazer era em dezembro, no mesmo tempo das minhas férias. Aí eu acabei indo para a Índia junto com ela, para ver com relação a todas essas coisas que ela estava fazendo lá. E aí uma das pessoas que estavam lá no casamento, enfim, no curso, era um médico Ayurveda de muitos anos e ele fez uma consulta comigo. Então, com relação a todas as... Na realidade, ele conseguia fazer um tipo de consulta Ayurveda que verificava todas as anomalias ou doenças, enfim, que a gente tenha, que vem através do sangue. Então, eu fiz uma consulta com essa pessoa, né? E ele começou a me falar muitas coisas, inclusive sobre a doença dos meus ovários, né? Que ele não deu um nome de endometriose, mas ele disse: tu tem os teus ovários que são doentes né? Enfim. E me falou do tratamento que seria o mesmo tratamento que a minha amiga já tinha me dado, né? Já estava fazendo o tratamento. Então ele fez mais né, reforçou então, enfim, esse tratamento e desde então eu tomo a mesma medicina, né, Ayurveda, desde 2017. O que aconteceu? Quando eu fui para o Brasil, eu fiz os meus exames lá e eu não tenho mais nenhum vestígio de endometriose. Tanto que a minha médica, né, e as outras que eu fui lá, estavam muito espantados, ficaram admiradas de eu não ter mais nenhum resquício de endometriose. E aí, desde então, eu menstruo normalmente sem dor. Esses 7 anos que eu tô aqui. Sério? Sério. E tu tens o medicamento, sabes o nome do medicamento? Ou tens aí? Eu posso te mostrar, sim, sim. Quando terminarmos podes pegar. Sim, eu vou pegar. Só para colocar aí, vai ser interessante também. Sim, vou te mostrar. Eu tomo todo dia.
o meu medicamento, enfim. Minhas médicas do Brasil todas espantadas, porque eu fiz daí todos os exames lá. Agora mesmo, quando eu fui para o Brasil, em janeiro deste ano, eu fiz as minhas as ecografias e tudo do ovário para verificar, porque eu sempre estou acompanhando, né? E eu não tenho mais nenhum resquício de endometriose no meu ovário, tá limpo. E tanto que ela disse assim, agora tu pode ter filho se tu quiser. E eu digo, nossa, agora eu já tô velha demais para ter filho, mas não tenho mais nada. Tanto que ela disse, a Europa fez muito bem para ti. Eu digo, não, a medicina Ayurveda que eu usei lá fez muito bem para mim. Então, foi assim uma coisa bem linda, né, que aconteceu comigo, só que agora eu já tô na pré-menopausa, né? Então, agora já não tenho mais possibilidade de ter filhos, mas a alegria de agora eu ainda continuo menstruando, mas eu não tenho mais nenhuma dor. Que isso é assim, é a melhor coisa que pôde acontecer comigo, né, durante todo esse tempo. Recomendo, sim, recomendo, e acredito que a medicina natural, a medicina Ayurveda é excelente para muitas coisas, não só para isso, né? Não só para a parte de endometriose, mas para toda a nossa naturalidade do corpo, né? A gente vê, eu aprendi bastante coisa lá na Índia, né, com esse médico. Eu continuo usando também algumas coisas aqui, por exemplo, as cápsulas de turmeric e com coconut eu tomo também, que é uma sugestão ayurveda para que a gente não tenha nenhuma inflamação interna no corpo. Então eles têm uma medicina muito legal, assim, natural, e eu acredito que a gente deveria usar, né? Eu uso, eu recomendo, e eu tô melhor por causa disso. A gente consegue viver uma vida normal com isso, mas assim, se tu conseguir tratar antes, né? Quanto antes tu tratar, melhor tu vai ficar, né? Então, assim, tu vai ter mais possibilidades, né, de fazer as coisas. Então, eu naquele tempo era o que eu tinha no momento para trabalhar e para usar, né? Os hormônios que me ajudaram, sim, mas também deixaram com os cabelos mais brancos, né? Desde aquela época, porque e eu pintava os cabelos antes, né? Porque os hormônios fazem uma transformação gigantesca no corpo da gente, né? Então, eu sei que eles me ajudaram a não ter dor, a acalmar a minha dor. Mas ainda assim, se eu naquela época tivesse conhecimento dessa medicina natural que tenho hoje, eu teria feito com certeza. Eu teria arriscado, eu teria optado por isso também. Eu acho que vale a pena pensar. Concordo plenamente, porque me parece que a falta de informação, né, faz com que as pessoas, pelo menos no meu caso, a falta de informação com relação a isso fez com que eu procurasse outra alternativa. Então fui buscar, mas tem pessoas que não vão atrás disso, né? Então se tu tem essa informação de uma forma mais fácil, mais clara, eu acredito que tu vai fazer acontecer isso na tua vida, né? Então acho que a informação, sim, a gente não tem tanta informação quanto deveria com relação a esse assunto de endometriose, pelo menos.